Então, João 4, 19, 23, a gente já vai ver isso. A mulher samaritana já coloca para Jesus um debate: onde é o lugar que se deve adorar a Deus? Então, começa aí, onde é o lugar que se deve adorar a Deus? E aí a mulher samaritana, ela diz: não, o meu povo, os samaritanos, eles dizem que o lugar de adorar a Deus é aqui no Monte Gerizim. E os judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, no templo. E aí olha lá o texto, João 4, 19, olha aí. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O versículo 20 agora. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, vós os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, o próximo, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me. Olha, tem uma revelação aí, querida. Podes crer-me, que a hora vem, e agora é, tem uma versão, e agora é, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Aí vem o 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o próximo, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus disse que chegou um tempo que a nossa adoração vai ser pessoal, vai ser no espírito, amém? Em espírito. Cada um de nós é um templo, cada um de nós é um lugar de adoração, cada um de nós é uma casa de adoração. Isso foi o que Jesus veio fazer. Claro, isso não anula a reunião em comunidade, não, mas a adoração por excelência agora é adoração em espírito, pessoal. Você pode ver, primeiro, os samaritanos no Monte Gerizim, os judeus no templo. E era assim, antes de Cristo, o lugar de adoração era o templo. Depois, mas agora como é que é? Agora, já chegou, ele disse esse tempo. Deus é espírito, o versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Vocês entenderam, irmãos? Agora é uma adoração pessoal. Agora nós adoramos Ele em espírito e em verdade, quer dizer, de coração. Não é somente um ritual religioso, é de coração, amém? Então, queridos, todos nós estamos aprendendo. Ninguém aqui sabe de tudo. Todos nós estamos num processo de... E na Bíblia existem outras aparentes contradições. O Martinho Lutero, ele chamou a carta de Tiago de a carta de palha. Martinho Lutero não gostava da carta de Tiago. Se você for do ponto de vista humano, lógico, racional, parece que o pastor Paulo ministrou a carta de Romanos, e no culto, na pregação seguinte, o pastor Tiago desfez tudo que Paulo disse. Vocês já leram? Não é verdade isso? Quem conhece, quem tem uma... Parece que... o pastor Tiago cita até os mesmos exemplos do pastor Paulo. O pastor Paulo fala, pela fé, Abraão obedeceu, creu e tal. E aí o pastor Tiago diz, ora, Abraão, ele obedeceu e ele realizou obras. O pastor Paulo diz, pela fé, Raabe, a meretriz e tal, e cita lá aquela. Aí o pastor Tiago diz, a Raabe mostra que as obras dela, ela foi lá, ela avisou os espias, ela fez algo. Vocês estão entendendo?
entendendo aí? Parece uma aparente contradição. Aparente, mas não é contradição. Paulo está vendo sobre a perspectiva da fé. Tiago está vendo sobre a perspectiva do fruto que a fé produz. Porque você sabe, querido, que fé não é simplesmente falar que tem fé. A fé, ela produz frutos, não é verdade? Por isso que quando a gente quer saber se alguém é da fé ou não, Jesus disse, só tem uma maneira de saber: pelos seus frutos conhecereis. Porque não dá para me saber se tu tem fé ou não. Eu não posso ver, olhar para ti e ver no espírito, olha, eu estou vendo a fé ali no espírito dele. Eu vou ver a sua fé pelas suas obras. E não é por uma obra, é pelo conjunto da obra. Está entendendo? É pelo conjunto da obra. Então, Paulo defendia a fé, ele estava falando na perspectiva da fé. E Tiago estava falando na perspectiva de que a fé, ela produz um fruto. Ela produz um resultado. A fé sem obras é morta, Tiago diz. Por quê? Ele diz, por quê? Porque Abraão teve fé, dá para ver as obras de Abraão, ele obedeceu. Ele saiu de um lugar, foi para outro. Raabe teve fé, dá para ver que Raabe teve fé. Ela ajudou os espias, depois ela se tornou uma judia. Ela se tornou, entrou na descendência de Jesus, dá para ver. Dá para ver as nossas fé pelas nossas obras. Então aparente, há uma contradição aparente, mas é só aparente. E tem muita confusão nesses temas bíblicos. Então, querido, todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos num processo de aprendizado. Eu admiro o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro. Porque também, muitas vezes, o nosso problema é o nosso ego, o nosso orgulho. E dá para ver, o apóstolo Pedro, ele diz, cara, olha, tem coisas que o pastor Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, o nosso querido irmão Paulo escreveu, que às vezes é difícil para a gente compreender. Ele tá sendo humilde, ele está dizendo, às vezes eu não entendo, mas eu sei que ele está certo, e que as pessoas querem muitas vezes distorcer aquilo que ele ensinou. Ele é humilde para dizer, cara, tem coisas que eu não entendo. Querido, tem coisas que eu ainda não entendo. Não espere que tudo que eu diga aqui, o pastor Xavier, é verdade. Não, querido. Busque de Deus a convicção para a sua vida. Será que isso que ele está falando é verdade mesmo? Não aceite nenhuma pregação e pronto, não. É isso que é a idiotização do povo de Deus, querido. Ninguém discute nada, ninguém busca de Deus a direção. As pessoas vão ensinando tudo errado. Não, é você e Deus, para buscar aprender. A gente vê Paulo, né, e Pedro, que coisa, a simplicidade de Pedro. Não, tem coisas que o irmão Paulo, ele sabia que o Paulo era culto, que o Paulo estudou as escrituras. O Paulo teve um chamado ministerial diferente do de Pedro. O Paulo foi o cara que organizou as doutrinas, que sistematizou as doutrinas cristãs. O cristianismo pode ser chamado de doutrinas paulianas, né? Foi ele que estabeleceu, através o Espírito Santo revelou para ele as bases doutrinárias do cristianismo, porque ele tinha base. Deus até talvez quisesse usar Pedro, mas Pedro não tinha estrutura para isso. Então, queridos, todos nós estamos aprendendo aqui. Ninguém sabe tudo. Eu ainda estou aprendendo. Pastor Agno está aprendendo com certeza. Pastor Eric está aprendendo com certeza. Amém? Então eu acho isso muito bonito em Paulo. Outro tema que é muito confuso hoje, que eu quero me aprofundar, eu quero buscar de Deus isso. Olha, um tema que era confuso para mim, não é mais. Não tenho mais confusão sobre graça. E era um tema confuso. E muita gente hoje confunde a graça de Deus. Eles transformam a graça de Deus em libertinagem, como diz o apóstolo Judas. Transformam a graça de Deus em libertinagem. Muita gente confunde hoje. Olha, 90% da igreja não entende o que é graça. Pensa que graça é um cartão de crédito para pecar à vontade. Mas eu aprendi o que é graça. Humildemente, com o pastor Toca.
Tony Tucker. Outro tema que eu estou me aprofundando, eu estou estudando, sabe qual é? O temor do Senhor. É um tema também que confunde muito as pessoas. E sabia, pastor Eric, pastor Alex, pastores queridos, em conferência acontece muito isso. Porque as conferências não são ministrações programadas, cada um vai lá e fala. Pastor John Bevere, ele tem um livro que eu estou estudando esse livro. Eu não gostava desse pastor, eu te falei, né? Eu não gosto dele, ele parece isso. Estou aprendendo a gostar. Eu estou aberto para a mudança, querido. Eu estou aberto para aprender. Eu sempre vou estar aberto para aprender. Eu quero aprender. Eu quero agradar a Deus. Eu estou aberto para a mudança. Eu já mudei. Já tem muita coisa na minha vida que eu entendia de um jeito e hoje eu entendo de outro. Muita coisa, desde quando começou a minha vida cristã. Eu entendo de outro. A gente lembra, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, começou aquela coisa, não, a igreja precisa tomar os postos chaves da nação, isso é um engano. Cada vez que a igreja se aproxima do poder, ela se corrompe toda vez. Ela é corrompida pelo poder. Então, muitas coisas na minha vida, eu estou aprendendo, ainda estou aprendendo. Ninguém sabe tudo aqui. Em matéria de adoração também estou aprendendo, querido. Amém? Estou aprendendo. E o que eu estava falando, temor do Senhor, né? Estou aprendendo com John Bevere. Eu estudei. Essa ministração que eu dei para vocês no domingo, A Isca de Satanás, é baseado no livro dele, John Bevere. É muito poderoso, querido. E tem na internet, tem as 12 ministrações do livro. Ele transformou o livro dele em 12 ministrações. Que é isso, para a gente ser curado contra a ofensa, para a gente não responder a ofensa. Porque o que acontece? Na igreja, mano, o que mais nós somos é feridos, é ofendidos. E se a gente se ofender, a gente para, a gente desiste, a gente abandona o ministério. Quer saber? Quero mais saber desse negócio não. Então o pastor John Bevere, ele ministra sobre a isca de Satanás, essa questão da ofensa. E ele ministra também sobre o temor do Senhor. Aí ele conta, ele disse, certo dia, eu fui participar de uma convenção. Ele é um pastor super experiente, um dos maiores best-sellers americanos, esse Isca de Satanás. Várias igrejas dizem, mudou o nosso ministério quando nós lemos esse livro. Porque o que mais tem na igreja é ofensa, é briguinha. Qualquer coisa a gente se ofende, qualquer coisa a gente fica com raiva, qualquer coisa a gente já odeia o irmão, qualquer coisa, tudo a gente se ofende, querido, tudo a gente se ofende. Isso aí traz cura, isso nos dá um coração blindado, está entendendo? E aí, ele estava contando que ele foi ministrar numa conferência sobre o temor do Senhor. Quando o próximo pastor foi ministrar, o próximo pastor detonou tudo o que ele disse. Ele pregou sobre o temor do Senhor. E o próximo pastor, baseado no livro, baseado em 1 João 4,23, diz, o perfeito amor lança fora todo medo, o medo produz tormento, então quem teme não é aperfeiçoado no amor. Só que aí, cada um está falando sobre um aspecto. O temor do Senhor existe, querido. O temor do Senhor existe, um temor reverente. Meu irmão, você não sabe o que é estar na presença física, manifesta do Deus Todo-Poderoso. Você lembra de João? Aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus? O discípulo amado, você lembra dele? Quanto se lembra? Ele era o discípulo amado. Ele encontrou com Jesus glorificado na ilha de Pátimos. O João, o discípulo amado. Você sabe o que aconteceu com ele quando ele viu Jesus? O que aconteceu? Ele caiu como morto. A presença manifesta de Deus é algo glorioso, poderoso. Você lembra Isaías, quando ele entrou no templo? Isaías era um cara que denunciava o pecado. Olha, arrependam-se, faça isso. Isaías era um cara top. Era um cara perfeito na perspectiva dele.
Quando ele entrou no templo e ele contemplou a glória de Deus, ele disse: eu sou um miserável, sou um pecador, meus lábios são pecaminosos. Meu irmão, a presença manifesta de Deus, Deus é um fogo consumidor, queridos. Isso está no Novo Testamento, está no Novo Testamento. Deus é um fogo consumidor. A presença manifesta de Deus lá no Sinai dizia: até se um animal tocar no monte, será apedrejado e passado pelo dardo. Tanto era o terror que a presença, a glória de Deus manifesta. Então o que eu quero dizer, querido, são só perspectivas, está entendendo? Uns entendem, vê por um lado, e outros veem por outro lado. Agora você imagina, querido, eu vi uma mensagem esses dias, pastor Agno, eu vi uma mensagem esses dias, o cara falando: tu já pensou, tu foi um pastor, tu fez curas, milagres, tu pregou a palavra, e naquele dia você se encontra com Jesus, e ele diz para ti: quem é você? Nunca te conheci, não te conheço. Tu já pensou? O cara era pastor, o cara era profeta, o cara fez curas, o cara operou milagres. Em meu nome vocês expulsaram demônios, em meu nome vocês pregaram o evangelho, em meu nome vocês fizeram isso. Agora, não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai acontecer, querido. Imagina a decepção desses homens que acham que pregaram o evangelho, que acham que agradaram a Deus, e naquele dia ele vai dizer: eu não conheço vocês. O temor do Senhor existe. Eu puxei essa palhinha do temor do Senhor só para dar essa ideia que às vezes são perspectivas, querido. A gente vê no livro de Apocalipse, a gente vê Jesus: arrepende-te, senão eu removo o teu candeeiro. Arrepende-te, senão teu livro vai sair do livro, teu nome vai sair do livro da vida. Arrepende. Com quem ele está falando? Com a igreja. Ele não está falando com ímpios. Escreve uma carta ao anjo da igreja tal, escreve a carta ao anjo da igreja tal, e ele faz advertências duríssimas. Aí tem um texto lá no evangelho que diz assim: ninguém trate Jesus como segundo a carne. Já pensou João? Puxa, era Jesus, o meu amado, mas ele caiu como morto. Ante a glória, a presença manifesta de Deus. Amém, querido? Então, o que eu quero mostrar nisso é que existem perspectivas diferentes. Amém, queridos? Ter opiniões divergentes em alguns aspectos não é pecado. Nem você se torna inferior ou superior se pensar diferente. Na verdade, querido, todos nós estamos em um processo de aprendizado, é ou não é? Há muitas coisas que eu pensava de uma maneira, biblicamente falando, e hoje tem um novo entendimento. Você é assim também? Um dos pensamentos que eu tive quando me converti quando eu me converti, a primeira coisa foi isso. Quando eu me converti, eu já era um cara estudioso, eu gostava de estudar a Bíblia. Eu andava com a Bíblia sem ser evangélico, eu andava com a minha Bíblia. Eu viajava, ia para o hotel com a minha Bíblia. Por isso que Deus, numa terça-feira de novembro de 96, Ele falou comigo no hotel, porque eu estava com a minha Bíblia. Eu sempre gostei de ler a Bíblia. Um taxista, um taxista cristão lá em Bagé, disse: eu acho que o senhor é o pastor desviado. Porque ele me levava para os bares, ele me trazia dos bares, e eu falava muito de Bíblia com ele, porque ele era evangélico, né? Ele e tal, ele conversava, e eu: não, isso aqui, puxa, o senhor entende muito de Bíblia. Acho que o senhor é um pastor desviado. Por quê? Eu sempre gostei. Então, quando eu me converti, eu disse assim: mas Senhor, são tantas doutrinas. É o adventista, é o batista, é o testemunho de Jeová, é o luterano, é o pentecostal. Tenho tantas doutrinas. Sabe o que Deus disse para mim? Meu filho, tão somente vem
e segue-me. Dê um aplauso para o Senhor, querido. O importante não é doutrina, querido, o importante é seguir Jesus. Aquele cego lá que foi curado da sua cegueira de nascença, ele foi lá perante os sacerdotes, perante os fariseus lá e disse: ei, uma coisa eu sei. O cara disse: você não entende de nada, você não entende das doutrinas judaicas, você não entende da lei, você não entende nada da Torá, e você vem querer ensinar a nós? Ele disse assim: olha, uma coisa eu sei. Eu não sei se esse homem não é de Deus. E disseram: esse homem não é de Deus, porque ele faz obras no sábado. Esse homem não é de Deus. Ele disse: rapaz, se ele é de Deus, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Dê um aplauso para o Senhor, querido. A gente não sabe mesmo de tudo, não. Deus disse: somente vem e segue-me, querido. Segue-me. Amém? E foi isso que tinha. Olha lá, o temor reverente na adoração. Pastor Eric ministrou ontem aqui. Isso é importante. Importante a gente ter um temor reverente no culto. Amém, querido? Não é verdade? Não é importante? É verdade. O pastor Agno ministrou no mesmo dia, não sei se foi no mesmo dia ou se foi na sexta, ele ministrou sobre o cuidado com as crianças. Tudo isso, o cuidado, para quê? Para que a gente tenha uma influência positiva no culto. Que a gente possa adorar. Essa coisa do chegar atrasado, sabe? Não pode virar assim uma coisa, não, mas a gente tem que fazer o possível para verdadeiramente, nesse momento de adoração, buscarmos o Senhor aqui, amém? Não é para descambar para a religiosidade, não, sabe, aquela coisa, não, mas é uma coisa importante, amém? A reverência. E se a gente for ver, pastor Agno ministrou a mesma coisa. Eu me lembro que celular, não é verdade? Querido, a gente tem uma fraqueza para celular mesmo, querido. Celular hoje é uma coisa terrível, cara, terrível. Pastor, o senhor tem? Eu também tenho, cara. Às vezes é celular. E a gente tem que se policiar mesmo. Eu me lembro no pós-encontro, o pastor Agno ministrou aqui. Disse: irmãos, estamos no pós-encontro aqui. Se você puder, guarde o seu celular aí, para a gente se conectar melhor. Amém? Vocês estão me entendendo? Isso faz parte, é verdade. A gente tem que ter uma conexão, tem que reverenciar esse lugar, amém, querido? Reverenciar esse lugar. Claro, nós vamos cair na religião, não, porque não pode fazer isso, não pode fazer nada, não, mas é algo que a gente tem que se policiar. Essa coisa do atrasado, querido, eu sei que Deus habita no meio dos louvores, mas você não precisa vir no meio do louvor, venha no início do culto. Conhece essa piada que Deus habita no meio do louvor? O crente diz assim: rapaz, eu vou chegar no meio do louvor, porque Deus habita no meio do louvor. Não, isso tudo fala de honrar a Deus, de dar, prioridade para Deus. Eu não gosto de chegar atrasado, querido, eu não gosto. Isso tudo fala de dar prioridade para Deus, de honrar, esse cuidado com as crianças, sabe? É como o pastor Agno, com o maior cuidado, se preocupado em, olha, por favor, entenda, as suas crianças são importantes, tudo, mas tudo isso fala, é importante isso que o pastor Eric ministrou, da reverência no culto, de focar em Deus, não é verdade? Porque senão a gente se dispersa mesmo, amém, querido? E a gente vê que eles estão em acordo, né? O pastor Agno falou: atenção às crianças no culto. Eu me lembro que ele falou no pós-encontro. E é isso, querido. É importante você valorizar esse momento aqui. Outro ponto assim importante: todos os momentos do culto são importantes. Todos os momentos. Não existe momento, esse é culto. Todos os momentos do culto são, diga, todos os momentos do culto são igualmente importantes. Todos. O que é o louvor? Está lá na Bíblia, o Salmo 100 diz: entrai pelas suas portas com ações de graça, e em seus átrios com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. O louvor é o início, é a preparação para a presença de Deus adentrar aquele lugar. É importantíssimo o louvor. É importantíssimo o louvor. É um momento de conexão com Deus. Perfeito. É importante mesmo. Em nome de Jesus. Se você só chega atrasado,
Porque, mas sabe que essa questão de chegar atrasado, muitas vezes, é uma questão até psicológica, sabe? Eu não sei se é o brasileiro parece que é desse jeito. O brasileiro é desse jeito. Ele tem um compromisso 10 horas, eu tenho um compromisso 10 horas lá na Cidade Nova. Aí na mente dele ele tem que se arrumar 10 horas. Ora, se eu tenho um compromisso 10 horas lá na Cidade Nova, então eu tenho que me arrumar 9 horas, para 9h30 estar saindo, para me chegar lá 10. Mas as pessoas são conectadas desse jeito, elas têm um compromisso, e isso acontece em casa, muitas vezes. Eu sou muito chato nessa coisa do horário, aí eu fico dizendo, para vir para o culto, eu fico, olha, já é 4h15, a gente tem que se arrumar porque a gente tem que sair tal hora. E o brasileiro é muito isso, ele marca 10, aí ele pensa que ele tem que sair de casa às 10, porque na mente dele, o meu compromisso é às 10, aí ele sai de casa às 10, não, se o meu compromisso é às 10, eu vou sair 9h30, dependendo do local, amém? Todos os momentos. Então o louvor é a preparação para quê? Para a palavra. A palavra é quando Deus fala, é um momento importantíssimo. A palavra é Deus falando com você. Deus fala através dos louvores, querido. Muitas vezes eu estou ali sentado, eu já muitas vezes recebi a ministração de Deus no momento do louvor. Deus fala no louvor, mas Deus fala na palavra. A palavra que vem a orientação, a direção, a exortação. Querido, a palavra é o próprio Cristo. Ele é a palavra que se tornou carne. A palavra é Cristo. Amém? Aí o que acontece? O momento de oração também, no culto, é um momento importante, querido. É um momento de clamor coletivo. Todos vão estar clamando a Deus. Olha, quantos milagres têm acontecido com as nossas orações aqui, não é verdade? O momento do clamor é importantíssimo, querido. Não existe momento menos importante no culto. Todos são importantes. Todos os momentos são importantes. O louvor, a comunhão, cara, a comunhão. É por isso que a gente se reúne. É para termos comunhão. A comunhão é fundamental. Porque lembra lá? Nós somos adoradores em espírito e em verdade. Como tem os desigrejados que dizem por aí. Mas nós precisamos estar juntos, querido. Precisamos de comunhão. E no culto, esse momento da comunhão é importante. Depois do culto, não saia correndo não. Depois do culto, se puder, chegue mais cedo para conversar com o irmão, ter uma conversa. É importante isso, querido. Eu me relaciono mais com vocês do que com a minha família. Vocês são mais família para mim do que a minha família biológica. Tem irmão meu que faz um tempão que eu não vejo. Tem irmão meu que eu cheguei aqui, mas eu já vi vocês desde o primeiro dia que eu cheguei. Nós somos uma família espiritual, amém, querido? Você pode dar um aplauso para o Senhor, que nós somos uma família espiritual? Eu já vi pregador, pastor disse, não, porque o momento da palavra é mais importante. Eu discordo. Todos os momentos são igualmente importantes. Porque ele é o pregador, o momento dele é o mais importante. Todos os momentos são importantes, querido. Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala na oração, Deus fala de todas as maneiras. A gente tem que estar aberto para o que Deus quer falar, em todos os momentos do culto. O culto é um conjunto de coisas. É um conjunto, amém, queridos? Todos são igualmente importantes. Eu até anotei aqui, na perspectiva do pregador, a palavra é o mais importante. Na perspectiva, muitas vezes, do ministro de louvor, o louvor é mais importante. Na perspectiva da mulher da intercessão, a oração é o mais importante. Aí cada um ficando no seu. Não, querido, todos os momentos são importantes, porque todos os momentos são para a glória de Deus, amém? Dê um aplauso para o Senhor por isso. O respeito à individualidade na adoração. Querido, eu não posso avaliar a tua adoração pelo que eu estou vendo aqui. A adoração é pessoal, é íntima. E eu vou lhe dar um exemplo bíblico. Eu vou lhe dar 2 exemplos bíblicos. Eu me lembrei um agora, Deus já me trouxe mais um, que eu já tinha um. Eu tenho 3. Vou lhe dar 3 exemplos bíblicos. Vocês lembram que Jesus contou a história do fariseu e o publicano? Vocês lembram? Quem lembra? Fariseu e publicano. Eles estavam orando lá. O fariseu cheio de bossa. Não, porque eu dou o dízimo,
eu estou todos os dias na sinagoga, todas as reuniões. Senhor, eu não sou, olhou para o fariseu, para o publicano lá, eu não sou aquele publicano miserável ali, aquele ali é um perdido, olha a cara dele, olha o jeito dele lá. Ele estava olhando para a aparência. Ninguém olha para a aparência, as aparências enganam, e a Bíblia diz, Jesus diz, quem saiu justificado, e como era que estava o publicano? O publicano estava, Senhor, eu sou um miserável pecador, Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso de Ti. Quem estava adorando? O fariseu, na sua postura, com a sua toga, com o seu chatalite, com as suas coisas lá, e se achando o cara, ou o publicano, que disse, estou aqui pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça. Querido, muitas vezes a gente chega aqui pela misericórdia mesmo. O Max Lucado fala legal numa passagem de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, e ele entrou lá na casa dos sacerdotes, né? Lá no lugar dos sacerdotes. É como muitas vezes o cara chega na igreja, querido, ele está quebrado, ele não tem nem coragem de se levantar, ele está arrasado, ele só está lá, ó. Tem misericórdia. Diga, querido, não tem hora que a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de fazer nada, é só se prostrar, porque se prostrar também é adorar. Se eu chegar aqui e cair nesse chão aqui, eu estou adorando. Se eu estiver pulando, eu também estou adorando. Mas o meu tipo de adoração não anula a adoração do outro. Ele está prostrado aqui. Eu já entrei aqui, querido, lembra que eu conto do problema da depressão que eu tive lá em 2020? Eu entrei aqui, eu não tinha vindo para o culto, eu estava arrasado. Eu entrei e fiquei lá atrás, e só chorei. Alguém viu? Se eu entrasse numa igreja estranha e dizer, pô, aquele homem chegou lá, todo mundo está pulando e ele está lá, parece que não está sentindo nada. Não, mas ele está quebrado lá. E Deus está restaurando ele. A adoração é coisa pessoal, é íntima mesmo, sabe, querido? E é assim. Eu vou lhe dar outro exemplo na Bíblia. Depois eu vou voltar para o outro que eu acho que é chave. Lembra dos discípulos no Pentecoste? Todo mundo chegou e disse, esses caras estão bêbados, esses caras estão embriagados, olha como as aparências enganam. Não foi assim? Olha, esses caras estão embriagados. Não, estão cheios do Espírito Santo, querido. Estão cheios do Espírito Santo. Hoje a gente tem preconceito de todos os tipos. A gente tem preconceito contra os pentecostais, a gente tem preconceito. A gente tem que ter cuidado também, porque cada um tem a sua forma, seu estilo. Vocês viram o vídeo que eu mandei sobre a adoração lá na igreja africana, cara? Ali não tem cadeira, não tem nada. Tu viu os instrumentos tudo manuais, né? Muito lindo, né, cara? Os instrumentos tudo bem rústico, feito na marra ali. Mas a gente vê uma presença ali, não vê? A gente vê uma adoração ali. Então é isso, os discípulos, o povo pensava que os discípulos estavam bêbados. Agora olha a outra que eu achei, que Deus me deu no momento do louvor. Os meninos estavam louvando aqui, aí Deus me deu, eu fui abrir na Bíblia para ver onde estava, olha lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Olha lá. Lembra da Ana, a mãe de Samuel? Todos os anos ela ia em Jerusalém orar para ter um filho. Todos os dias, todos os anos ela ia. Vários anos que ela tinha ido já orar para ter um filho, porque o marido dela tinha, ela e a outra mulher, naquele tempo, né, a poligamia israelita lá, e aí ela queria ter um filho, porque a mulher que não tivesse filho, Israel era envergonhada, era tratada, e ela queria ter um filho, e ela todos os anos ela ia para Jerusalém, orar para pedir um filho. Nesse dia, olha o que aconteceu, olha como o profeta viu a mulher, olha como o profeta viu. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que era o profeta, o líder espiritual, o sacerdote, o pastor, passou Eli, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Querida, a gente pode falar só no coração, eu não estou gritando, mas eu estou falando aqui no coração. Senhor, eu te amo, Senhor, obrigado por tudo. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou dependente de Ti. Aí olha,
Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz. Eu digo, querido, Ana estava adorando ou não? Estava ou não? Diga bem alto. Estava adorando. Não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. O pastor disse: essa mulher está bêbada. Está vendo só como as aparências enganam? E aí? E lhe disse: até quando estarás tu embriagada, mulher? Deixa essa cachaça. Aparta-te desse vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Você pode dar um aplauso para o Senhor, querido? Dá para ver que as aparências enganam? O profeta Eli, o profeta não, ele era o juiz, era uma espécie de sumo sacerdote, era o sumo sacerdote. Ele interpretou mal o quebrantamento de Ana. Na maioria das vezes, querido, nossas divergências não são divergências, são apenas perspectivas diferentes. Não é? Está cheio na Bíblia disso. Eleição e predestinação, graça e livre-arbítrio. Isso aí tem teologias, defendendo cada um a sua perspectiva. Mas o que a Bíblia diz? Coloca aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. A gente não pode ficar discutindo doutrina, antes, e sim deve ser brando para com todos. Brando para com todos. Apto para ensinar. Paciente, disciplinando com mansidão. Eu quero isso para a minha vida, querida. Eu quero isso para a minha vida. Disciplinando com mansidão. Sabe, às vezes é isso. Nós estamos até com boas intenções, mas às vezes nossa maneira de falar, isso acontece comigo. Tranca o coração do outro, em vez de abrir, tranca o coração do outro, disciplinando com mansidão, na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Meu irmão, o que nós como igreja precisamos mais é paz entre nós, é unidade entre nós, é amor entre nós, é perdão entre nós. Meu irmão, eu não sou perfeito, meu irmão, eu tenho erros. Pastores não são perfeitos, não são, somos iguais a vocês, não muda nada. Como viver uma vida de adoração? Meu irmão, não adianta, não tem fórmula, está entendendo? Fórmula mágica. Ei, quando tu chegar na igreja, tu faz isso, depois tu faz aquilo, depois tu faz aquilo. Não existe isso, querido. Adoração é um estado de espírito. O que vai fazer de você adorador é comunhão com Deus, só isso, querido. É vida de oração, não na igreja só. É meditação na palavra, querido. É meditação na palavra, é confissão da palavra, querido. O que vai fazer você um adorador é jejum e oração. Não mudou, querido. Não tem fórmula mágica. Não tem clique aqui e você será um adorador.
Clique aqui, eu preparei um videozinho curtinho para você aqui, rapidinho você vai se tornar um adorador do dia para a noite. Não existe isso, querido. Por isso que, às vezes eu até falei com o pastor que eu não gostava eu não gosto de determinados pastores, assim, líderes, que ele só diz, faça isso, faça aquilo, meu irmão, a gente já quer fazer, mas muitas vezes a gente não consegue fazer, porque só tem uma maneira de você se tornar um adorador, é vida com Deus, é lugar secreto, nem lugar secreto também, é uma vida mesmo, é como a gente fala, é estar no carro adorando, é estar no ônibus adorando, é estar na igreja adorando, é estar no trabalho adorando, é uma vida. A verdadeira adoração fala de conexão com Deus, independe de rituais. Tem gente aí que fala que não, que para orar tem que ser de joelho. Onde é que diz isso na Bíblia? Não diz, querido, que você tem que orar de joelho. Não diz na Bíblia que Jesus foi para o monte e se ajoelhou. Você adora na cama quando você deita e vai dormir. Você adora quando você vai se levantar, que os seus olhos se abrem e você já adora a Deus. Isso é religiosidade. Não tem que ser de joelho. Não tem na Bíblia isso. Um texto bíblico que marcou, que eu anotei aqui, ó, que é quando Deus fala ao povo de Israel, esse versículo é chamado de o versículo de ouro do judaísmo, é o versículo de ouro do judaísmo. Olha aí, olha lá, olha o que Deus diz aí, isso é adoração, querido. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso fala de uma vida completamente entregue para Deus, querido. Isso fala de adoração 24 horas. A verdadeira adoração, sabe, adorar aqui na igreja muitas vezes é fácil. Orar às vezes aqui na igreja é fácil. Olha, todo mundo está vendo, eu sou um orador, eu sou... Mas o que importa, não, e é bom, amém também, irmão, pelo amor de Deus, não estou desfazendo, não, é bom também, amém, tudo isso é importante, mas no secreto, onde ninguém está te vendo, aí tu começa a chorar e dizer, Deus, eu estou aqui, Senhor, ninguém está me vendo, só tu está me vendo, eu não estou orando aqui por causa do fulano, por causa do ciclano, eu estou orando porque eu preciso de ti, Senhor, então fala comigo, Deus, estou aqui no meu banheiro, estou aqui no meu quarto, ninguém está vendo, o diabo não vem dizer, olha, tu está orando, porque não, o diabo não tem argumento contra mim, porque eu estou sozinho aqui, mas eu quero te dizer, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, isso é adoração, e ele diz, olha lá, está vendo essa adoração completa, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu corpo, isso é a verdadeira adoração, e aí ele vai lá, próximo, meus amados, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, vão andar contigo onde tu estiver, não é uma coisa momentânea, ritualística, tá ainda, não é um ritual, aí ele diz aqui, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, como? Quando é que tu vai falar? Sentado, você pode adorar sentado sim, olha lá, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, as várias formas de adorar, e ao deitar-te, cara, o cara adora deitado lá, deitei, obrigado, Senhor, mais um dia, me dá uma noite de paz, te amo, tu é bom comigo, adoração, deitado, ao deitar-te, ao levantar-te, está vendo, né? É um exemplo bíblico aí, adoração é livre, querido, o Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade, amém? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Dê um aplauso para o Senhor por essa palavra. É pelo meu Espírito. Não vai funcionar se eu der ordem para você, adore, não vai funcionar. Só se enchendo de Deus, só se enchendo do Espírito, amém? Eu não nego, eu concordo que
Esse é um momento de reverência, sim. Muitas vezes as pessoas são relaxadas no culto mesmo. Isso é uma verdade. Mas tenha liberdade como um adorador. Um coração quebrantado na presença de Deus. Uma busca diária e permanente de agradar a Deus. Mergulhar na adoração é buscar agradar a Deus. Diga, nós fomos criados para agradar a Deus. Amém? Eu quero pegar esse ponto aqui. Pastor Agno ministrou, você nasceu para agradar a Deus. Isso mesmo. Nascemos para agradar o nosso Pai, amém? O bom pai não vai se agradar de um filho fazer coisas erradas, vai? Nós nascemos para agradar a Deus. Ele vai fazer de tudo para, em amor, muitas vezes, corrigir o filho, para que ele não percorra um caminho de morte, não é isso? É ou não? Se nós nascemos para agradar o Pai, quando ele vê que a gente vai estar no caminho de morte, ele vai nos corrigir, diga, corrigir. O Pai nos corrige. Nós vivemos para agradar, nós fomos criados para agradar a Deus. Não foi Deus que foi criado para agradar a gente, não. Diga assim, nós fomos criados para agradar a Deus. Não foi Deus que foi criado para agradar a gente, não. Amém? Você entende o que eu disse? Um pai amoroso, ele ama o seu filho. Então, se o seu filho estiver no caminho errado, ele vai chamar atenção, ele vai corrigir. Isso é amor, querido. Isso é um verdadeiro amor. Um filho mimado vai pensar: meu pai me ama, vai fazer tudo o que eu quero. Não é assim que o filho mimado pensa? O filho mimado pensa assim: meu pai me ama, vai fazer tudo o que eu quero. Mas sabemos que um pai que ama verdadeiramente não faz tudo que o filho quer, e sim tudo que o filho precisa, não é verdade? Um bom pai não faz tudo que o filho quer, senão ele vai estragar o filho, querido. Tem muitos filhos estragados aí, porque o pai quer fazer tudo o que ele quer. Muitas vezes nós temos que deixar os nossos filhos vencer os problemas deles, enfrentar os problemas deles. Às vezes nós somos super protetores. A gente ama os nossos filhos, mas a gente tem que deixar eles enfrentarem os problemas deles, senão eles não vão crescer, querido. Um filho mimado vai pensar: meu pai me ama, vai fazer tudo o que eu quero. Tem muitos filhos mimados na igreja de hoje, que pensa que Deus vai fazer tudo o que Ele quer, porque Deus ama ele. Mas sabemos que um pai que ama verdadeiramente não faz tudo o que o filho quer, e sim o que o filho precisa. Muitas vezes, como igreja, pensamos como filhos mimados: eu quero, papai tem que me dar, quer aprovar o que eu faço, senão ele não me ama. Não é assim hoje? Na igreja tem muito isso hoje. Se papai do céu não fizer o que eu quero, ele não me ama. Se ele me ama, ele tem que fazer tudo o que eu quero. Não é assim. A geração de hoje, muitas vezes, pensa dessa maneira. Mas escute, um bom filho, diga um bom filho. Eu falei filho mimado, agora eu falo, diga bom filho. Um bom filho quer agradar o pai. Isso está de acordo, pois nós nascemos para agradar a Deus, o nosso pai. Quer um exemplo? Lembra de José? Quando a mulher de Potifar assediou José, olha o que ele pensou. Olha o que ele pensou. Vocês lembram o que ele pensou? Poxa, se eu fizer isso, eu vou entristecer o meu Deus. Eu poderia fazer isso com o meu Deus. Entende, querido? José queria agradar a Deus. Amém, queridos? Vocês entendem? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Porque eu declaro que você é bom filho, amém? Eu declaro que você é bom filho. Eu declaro que aqui só tem bons filhos, em nome de Jesus, amém? E a gente quer agradar a Deus, querido. E muitas vezes, querido, a vontade de Deus não é a nossa vontade, e a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas eu vou lembrar você agora o segundo exemplo. O primeiro exemplo foi José, o segundo exemplo foi um filho, Jesus. Lembra de Jesus? Pai, se for possível,
muda essa situação, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você entende? O bom filho, ele quer agradar a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Jesus disse: Pai, eu abro mão da minha vontade, para fazer a tua vontade. Os filhos mimados de hoje querem que Deus faça tudo o que eles querem, aprove todos os seus erros, aprove todas as suas malignidades, todas as suas coisas demoníacas, porque Jesus me ama e a graça dele está sobre mim. Engano. Vamos receber uma notícia naquele dia: nunca vos conheci, não sei quem é vocês. Então, a verdadeira adoração vem aqui, através da oração, orando no Espírito, através da meditação na palavra, através da confissão, através de uma vida de louvor. Colossenses 3, 16 e 17, desde o 16, olha aí, ó. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses aí, ele está falando disso, de uma vida de adoração. Como é que é uma vida de adoração? Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é o primeiro passo para uma vida de adoração. Está cheio da palavra de Deus. Está cheio da palavra de Deus, porque está cheio da palavra, está cheio de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso que nós fizemos aqui nesse congresso, nesse seminário, é ótimo, querido. Pastor Eric trouxe uma contribuição positiva, pastor Agro trouxe uma contribuição positiva. Cada um traz uma contribuição e a gente se instrui mutuamente. Ninguém sabe tudo, amém, querido? Eu não sei tudo, mas a gente se instrui mutuamente, amém? Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, olha, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17: e tudo que fizerdes, isso é adoração, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. A verdadeira adoração vem com uma vida de jejum, uma vida de perdão. Diga, uma vida de perdão. Meu irmão, não tem brecha, você é cristão, não tem brecha para nós, só tem um caminho para nós: perdão, 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 70 vezes 7, perdão, perdão e perdão. Uma vida de perdão. A amargura impede a verdadeira adoração. A amargura impede a verdadeira adoração. Uma vida de renúncia, um constante transbordar da graça de Deus, um coração curado, perdoando e sendo perdoado. Diga, perdoando e sendo perdoado. Colossenses 3, 12 e 15. Vamos ler juntos esse aí? Vamos ler, em nome de Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Eu leio e você repete, tá bom? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. O próximo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai, assim também perdoai-vos. Amém, querida? Essa é a vida de adoração.